Bom dia, igreja. Igreja amada, comprada pelo Senhor Jesus. Quero agradecer as orações da igreja. Fazia muito tempo, desde que o Almir era vivo, que eu não tirava 30 dias de férias. A gente sempre dobrava 15 dias em janeiro, 15 dias em julho. E foi muito bom. Foi por sugestão do conselho dessa igreja, da diretoria, da equipe pastoral. Na verdade, eu tinha pensado de tirar um pouco menos. Mas graças a Deus temos irmãos para nos abençoar, né? E foi muito bom. Foi muito bom. Especialmente uma coisa que eu gostaria de passar como sugestão para você. Porque todos nós devemos, diante do Senhor, tirar esse tempo de descanso. Todos nós. Deus nos ensinou isso. E Ele ensinou pelo exemplo dEle. Então é importante. Um dia na semana, um mês de férias, tempos de descanso. Como o Senhor ensinou. Até a terra descansava por um ano. Não é? Descanso é importante. Descanso é adoração. É assim que nós devemos encarar. E voltarmos renovados. A gente não tinha descanso de Deus, então é tão bom, porque nas férias a gente tem um tempo mais gostoso com Ele. É muito bom. Desfrutar de onde a gente estiver, com amigos, enfim, fazer amizade, desfrutar do Senhor. Então é muito importante. E eu percebi também que 30 dias é o tempo que você precisa desligar. E eu descobri que 15 dias, 10 dias, você ainda volta meio cansado, porque não deu tempo de desligar. Na primeira semana, porque eu fiquei pedindo oração, orem, porque eu preciso desse descanso. Desde que a mamãe faleceu, e aí a correria do maninho e tal, e eu precisava mesmo desse relaxar. E orei, olha, eu quero descansar e quero tempo de qualidade com o Senhor. Foi isso que eu pedi. E eu percebi que na primeira semana eu falava, não, mas eu estou de férias. E depois que acabou que eu percebi, a gente precisa do primeiro momento para aquietar, para desligar, para poder se conscientizar e ficar se policiando. Não, você está de férias. Calma, você está de férias. Então, isso é importante para todos nós, não só para a equipe pastoral, para todos nós. Nosso Deus nos ensinou isso. Então, essa palavra de gratidão e também de orientação. E foi tão legal que eu percebi que eu voltei mesmo, renovada, animada. Voltei com a corda toda. Na quarta-feira que eu voltei, nós já começamos com a reunião da equipe, foi muito gostoso e nunca mais parei de trabalhar. Aí o povo me descobriu mesmo, né? Então, eu estou aqui para subir... E estou com muita alegria. Nosso querido pastor Luiz passou por um procedimento cirúrgico. Então, estou aqui para trazer a palavra que o Senhor nos deu. Quando eu soube, eu estava orando por Jundiaí, pedindo a palavra do Senhor para Jundiaí. E o Senhor me deu essa palavra. Eu fiquei muito grata, porque era uma palavra que eu estava precisando. E eu entendi que a igreja do Senhor também precisa. E aí, quando o pastor falou, então eu comecei a falar, então tudo bem, Senhor, o Senhor também tem essa palavra para a tua igreja no Bosque, e amém, eu creio nisso, que o Senhor fale ao teu coração. Não é uma palavra nova, inclusive eu já ministrei essa palavra lá na época do Rever aqui, e eu, em oração, que vocês sabem, buscando o que o Senhor tinha para falar, eu percebi que nas nossas leituras aqui, a leitura da campanha, e também na minha leitura em ordem cronológica, nós lemos juntos em Números capítulo 21, aquele episódio das serpentes que começaram a morder e Deus mandou Moisés levantar a serpente. Lembra? Para eles olharem e serem curados. E Jesus cita isso na conversa dele com Nicodemos, falando da cruz. E estou nessa leitura da traição, da caminhada, do jardim, do sofrimento, da cruz. E também nesse processo de mudança, eu fico levando para a cruz.
as doideiras dos preparos, as esperas, as situações que aparecem, que a gente não tem controle. E aí, na outra semana, fazendo a lição do nosso grupo de discipulado, eu peguei a Bíblia de estudo de discipulado. E numa pesquisa sobre a lição, eu me deparei com esse estudo sobre a cruz de Cristo. E aí eu percebi que o Senhor estava me falando sobre a cruz na leitura, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Falei, Senhor. E já tinha alguns dias, algum tempo, que eu não ia para a cruz de verdade e levava lá e deixava lá todas essas situações e sentimentos que me vêm com todo esse processo. E eu entendi o valor, a preciosidade da cruz de Cristo. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja. A cruz de Cristo. Nós vamos usar alguns textos, mas os textos base serão Números, capítulo 21. Nós vamos ler, são 3 textos, mas muita calma, porque são pouquinhos versículos. Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Que é esse episódio da serpente. João, capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Marina, versículos 14 e 15. Está errado aí, viu, Mar? Está 25, mas é só 14 e 15. João 3, versículos 14 e 15. E Colossenses 2, versículos 13 a 15. Eu vou ler na NVT e vamos percebendo o que nós temos em comum nesses textos. Capítulo 21 de Números começa com uma grande vitória que Deus deu a Israel sobre um povo, sobre um rei. E logo em seguida, como nós conhecemos, o povo de Israel entra naquela ingratidão, entra naquela reclamação, logo depois de uma grande vitória. Então, no versículo 4, em seguida dessa grande vitória, eles partiram para o Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer e nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma sentença venenosa e coloque no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A gente fica meio indignado, né, com esse jeito. Mas dependendo do temperamento que a gente tem, é meio por aí que a gente faz, né? Tem uns que são mais contidos, que não é o meu caso, infelizmente, que guarda no coração, também não sei o que é pior, porque aí você vai ficando tão bravo, por que não é assim? Ai, como eu não gosto disso, ai, né? A gente fica bravo, porque a gente vê isso aqui em nós. E aí Jesus, depois a gente volta a falar disso, Jesus cita na conversa com Nicodemos, não é o nosso assunto, mas ele está ali conversando, Nicodemos o procura para saber sobre a salvação. Como é que eu posso ser salvo? E na conversa, Jesus então no capítulo 3 de João, versículo 14, então, Nicodemos, e como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Jesus citou um texto que era símbolo da cruz. E aqui ele está falando para Nicodemos o efeito da cruz. E Paulo, ele fala da vitória espiritual, do efeito poderoso da cruz, em Colossenses capítulo 2, versículos 13, e apagou aqui, versículos 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Nós não tínhamos na nossa natureza a marca de Cristo. Eles também não tinham essa marca. Essa incircuncisão tem a ver com isso, a marca de Jesus, a marca de Deus. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo ele desarmou, ele despojou, ele derrotou os governantes e as autoridades espirituais, que são Satanás e seus exércitos, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. A cruz de Cristo. Pai de amor, te louvamos pelo privilégio de te adorar nesta manhã. Obrigada, Senhor, por sermos conduzidos de uma forma tão poderosa pelos teus filhinhos para te adorar. Obrigada. Obrigada a tua palavra poderosa e maravilhosa. E nós pedimos que o Senhor, por tua misericórdia, como o Cláudio já pediu, que o Senhor fale. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e fala conosco, Senhor. E traz, ó Deus, mudança, transformação, libertação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que temos em comum nesses textos? A cruz de Cristo. O que mais temos em comum? Em Números, o povo estava morrendo por causa do seu pecado. Assim como nós estávamos morrendo por causa dos nossos pecados. E quando Jesus cita em João, ele fala que todo aquele precisaria ser levantado para levar os nossos pecados. O que nós temos em comum é morte no lugar de vida, é cura, é pecado no lugar de salvação. Nós temos também nas duas situações um exercício de fé. Vocês perceberam que não eram todos, levanta a serpente que todos que forem mordidos serão curados. Vocês perceberam isso? Quem seria curado? Quem olhasse. Vocês perceberam isso? Todos que forem mordidos viverão se olharem. Jesus disse, todo aquele que crer. Exercício de fé. Quem era mordido, no versículo 9, por uma serpente e olhava para a réplica, era curado. Exercício de olhar e crer. É meio maluco isso, eu olhar para uma serpente, mas se Deus disse, eu olho e recebo a cura. Também não dá muito para entender essa troca injusta da cruz. Um Deus santo que não conheceu o pecado, morrer por mim, mas a condição é essa. Às vezes, algumas religiões ensinam que é preciso muito sacrifício, porque é só isso, olhar e crer. Mas é isso. É crer. Cristo morreu por causa dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor. Eu deveria ter morrido. Nas duas citações, nas duas situações, exercício de fé. E houve também uma necessidade de arrependerem. Vocês perceberam? Pecamos contra Deus.
Quando Jesus começou o seu ensino logo depois do batismo, como que ele começou a dizer? Arrependei-vos, o reino do céu chegou. Às vezes a gente fica chateado porque pecou contra o irmão e ele percebeu, ficou chateado, então eu fico sem graça porque, né, ele ficou chateado comigo. Então a gente vai, pede perdão, até chora, tal, mas a gente não percebe o quanto a gente pecou contra Deus. E é importante, eu achei importante isso, ainda que da feiura, da murmuração, pecamos contra Deus e contra você, Moisés. Peça para o Senhor ter misericórdia de nós. É preciso quebrantamento e fé. Jesus falou isso para Nicodemos. A cruz de Cristo. Toda a vida que temos, toda a caminhada, vem por causa da cruz de Cristo. A cruz é a base da nossa salvação, da nossa santificação, da batalha, da vitória na batalha espiritual. Quantas bênçãos infindas recebemos por causa do sangue derramado de nosso Senhor sobre a cruz. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, meditar nisso todos os dias. Todos os dias, o Senhor morreu por mim. Que morte horrenda. Nessa leitura em ordem cronológica, o aplicativo ele traz o mesmo texto de todos os evangelhos. Então você vai ouvindo a citação de cada um deles do episódio da cruz. E o Senhor, não tem como o Senhor não ministrar ao nosso coração. Faça isso. Leia em todos os evangelhos o episódio da cruz. Esse fato histórico, espiritual, poderoso, a cruz de Cristo. O sacrifício, a dor, o sofrimento, cada bofetada, cada escárnio que eu e você merecíamos, o Senhor morreu em nosso lugar. A cruz de Cristo. Que maravilha! Hoje ela é símbolo da nossa salvação, da nossa santificação de vida eterna. Que maravilha! Eu gostaria de pensarmos então juntos em 3 benefícios, tantos benefícios. A nossa caminhada, o nosso respirar, vem desse sacrifício do nosso Senhor. Mas 3 benefícios, de acordo com esse estudo, com essa palestra do Rever, que está lá na Bíblia de estudo. O primeiro deles é o perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7, Efésios também, capítulo 3, versículo 32, e Colossenses, no início do capítulo 14, nós vamos ver sobre o perdão. Nenhuma outra religião oferece perdão, porque somente Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Só o cristianismo oferece perdão, porque Jesus Cristo morreu. Só Ele pode dar. Não há perdão sem a cruz. Não há perdão sem esse sacrifício. E nós não temos como fazer sacrifício nenhum. O sacrifício que nós oferecemos é o sacrifício de adoração. É todo o nosso ser ao Senhor. Mas pagar pelos nossos pecados não há. Porque nós não somos santos. Jesus Cristo, só Ele pagou. Quando você estiver passando por um sofrimento, eu estou pagando. Não. Não é verdade. Ninguém pode pagar nada. Como nós cantamos aqui, me disciplina, Senhor. Às vezes estamos sendo disciplinados. Para acertarmos. Para voltarmos ao caminho. Para aprendermos, para crescermos. Mas não, você não está pagando, porque ninguém de nós pode pagar. Só Jesus Cristo. A Deus, a cruz de Cristo custou tudo o que Ele tem e é. O perdão que nós recebemos não é um perdão barato. Pensem, vamos um pouquinho para aquela cruz, para aquele momento. Era tão tamanho o peso e horroroso e horrendo o peso dos nossos pecados, que o Pai abandonou o Filho.
A sua santidade não permitiu que ele estivesse ali naquele momento. E Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Tamanho era o peso dos nossos pecados. O perdão que nós recebemos não é um perdão barato. Vamos celebrar esse perdão, receber e viver. Você é perdoado, meu irmão. Não aceite acusação na sua vida, condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação vem do mundo, da carne, do diabo. Repreenda. Na cruz, Jesus cancelou os meus pecados. Eu recebi perdão. E se eu pequei, eu confesso e recebo perdão. E caminho nova. O Senhor perdoa e purifica e limpa de novo. Recebemos perdão. Pelo perdão da cruz, nossa dívida foi cancelada, como nós lemos em Colossenses. Ele cancelou a nossa dívida. De acordo com Paulo escrevendo aos Efésios, nós somos libertos, livres do pecado, do poder do pecado e da morte. Livres. Efésios 1:7. Ele é tão rico em graça que ele comprou a nossa liberdade com o sangue do Senhor Jesus na cruz. E ele perdoou os nossos pecados. Na cruz de Cristo, nós recebemos perdão. Para andarmos de cabeça erguida, filhos amados, perdoados do Pai. E pelo perdão, Efésios também, capítulo 4, versículo 32, quando ele começa a falar agora, como filhos, como novos em Cristo, nós não mentimos mais, nós não entristeçam o espírito, livrem-se de toda amargura. E aí o 32, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Que compaixão é essa? Como é essa compaixão? Como a de Cristo, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Não é dó, ai que dozinha do rideu, não. Jesus não morreu por nós por dó, ele teve compaixão, um amor que se entrega e perdoa. Os nossos pecados eram horrendos. Pensa no pior pecado da humanidade, pensa no pior pecado seu, naquele nosso momento de raiva, os pensamentos horríveis, que entristecem o Espírito Santo, de tão feios que são. Nós recebemos perdão disso, perdão e purificação. Então, por mais feio que seja, e às vezes fomos feridos por pecados horríveis também, quem sabe indefesos, ainda crianças, e aí crescemos acreditando em tantas mentiras por causa disso. Mas a libertação, viver livre disso, é através do perdão. Recebemos perdão e podemos não oferecer um perdão barato, mas oferecer esse perdão glorioso que custou a vida do nosso Senhor Jesus. Recebemos perdão na cruz e podemos perdoar. E devemos, porque nós oramos. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas como nós perdoamos. Senhor, me ajuda a perdoar. Eu preciso da tua ajuda. E o Senhor nos ajuda. Porque nós recebemos perdão. E é possível em Cristo, não na minha força, mas em Cristo eu posso perdoar. A segunda bênção, o grande benefício que nós recebemos na cruz, é uma nova identidade. Em João, capítulo 1, 12, nós sabemos de cor esse texto. 2 Coríntios também, capítulo 5, versículos 15 a 17. E Colossenses 1, 27. Nós vemos essa verdade. E em outros textos da palavra de Deus, essa nova identidade. Muitos de nós definíamos nossa identidade pelo que fazemos. O doutor, o pastor,
o professor, o psicólogo, o vô, a avó, a mãe, o pai. Em Cristo, o que somos é muito mais importante do que fazemos. É tão além, é tão mais importante. Então você está dizendo que não é importante servir a Deus através do que fazemos, ou até de nossas profissões? Não, não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que o ser é tão mais importante, que o que fazemos se torna muito pequeno. E eu já citei aqui várias vezes, vou dizer de novo, o Senhor Jesus falou isso. Naquele dia, muitos vão chegar para mim e vão falar, não, mas Senhor, eu fiz. Eu preguei, eu expulsei demônio, eu visitei, eu fiz. Eu não conheço você. Ele fez e esqueceu o ser. Esqueceu a companhia, a amizade, a intimidade, a conversa, o caminhar. Não se deu conta de que a identidade dele não é de ser servo. Ele serve porque ele é. Aí, ele não se deu conta da identidade. O problema está aí. Irmãos, a nossa identidade mudou. Nós somos filhos. A gente não serve para ser. A gente serve porque é. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Nós esfriamos. Ontem uma bonitinha em Jundiaí. Eu tive a alegria de estar lá com os nossos irmãos. Está sendo discipulada pela Sayuri e já liderou o louvor e já deu testemunho. Que maravilha que é o discipulado, que é andar com Jesus. E ela falou disso. Eu estava fria, eu estava desanimada. E Deus foi falando comigo. E aí ela voltou à comunhão. Voltou. E muitas vezes nós nos afastamos, nos esfriamos. Porque acreditamos que eu sou serva. Se eu conseguir um lugarzinho, lá com Deus já está bom. Você tem lugar especial à mesa, porque você é filho. Não se afaste do Pai, você é filho. E aí a gente crê, eu não consegui orar, eu não fui para a igreja, nossa, Deus não está nem olhando para mim. Mentira! Você é filho. Nós precisamos crer nessa nova identidade que nós recebemos em Cristo. Nova identidade. Ele veio para os que eram seus, para os seus irmãos, os judeus, os israelitas, João 1:12, e eles não o receberam, não compreenderam. Mas a todos quantos o receberam, creram, Jesus morreu por minha causa. Eu me arrependo, Senhor, eu pequei. Eu recebo o teu perdão, esse sangue. Então eu me tornei filho, filha. 2 Coríntios, capítulo 5. Também é um texto bem conhecido, bem citado. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos. Nós temos nova identidade. Nós morremos para nós mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo do ponto de vista humano. O 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início.
Através da cruz de Cristo temos nova vida. O versículo 15, não vivemos mais para nós mesmos, assim como Jesus falou. Você quer ser meu discípulo, você anda comigo, você tem a nova identidade? Você morreu para você. Venha comigo, venha viver a minha vida, venha andar comigo, para você se tornar cada vez mais parecido comigo. A velha vida já acabou, eu vivo para Ele. Nele nós somos nova criação, a velha vida acabou. Aquilo que era normal, quando eu não conhecia Jesus, mentira era normal, todo mundo mente. Hoje é esquisito. Não, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Senhor, eu menti, me perdoa. Eu fiquei irado, eu feri meu irmão, isso era normal. Não, mas hoje, por causa dessa nova vida, dessa nova identidade, porque eu sou filha, porque eu sou filho, o Espírito Santo me convence. Isso não é de filho de Deus. Senhor, me perdoa. Vivemos então no dia a dia essa nova vida. O pecado não é mais uma prática comum, é um acidente. E quando isso acontece, nós nos arrependemos, nós confessamos: Senhor, pecamos contra Ti. Pequei contra mim, contra meu irmão, contra a Tua igreja. Recebemos o perdão como filhos amados de Deus. Aleluia. E a terceira e última bênção que eu quero compartilhar, não a última que recebemos, porque são tantas, mas que eu quero compartilhar, de acordo com esse estudo, é a troca divina da cruz. É a troca injusta que aconteceu para a salvação e que acontece diariamente para a nossa santificação. O acesso, por causa do perdão, porque somos filhos, esse acesso livre, esse caminho livre que nós temos ao nosso Senhor, que morreu por nós na cruz. Isaías 53 fala ele todo dessa troca maravilhosa, dessa troca injusta. Os versículos 5 e 6, ele foi ferido e esmagado por causa dos nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele, o nosso Cristo, todos os nossos pecados. Paulo fala de uma forma tão forte, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado aquele que nunca conheceu pecado. Ele tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, levou todos os nossos pecados, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Olha na NVT. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Que troca maravilhosa. Irmãos, eu creio que se nós vivêssemos com base nestas bênçãos, nessas verdades, nós sairíamos por aí proclamando diariamente essa salvação poderosa de nosso Senhor Jesus. Nós precisamos viver essa verdade. Que verdade maravilhosa, o milagre poderoso da cruz. Que troca maravilhosa. E hoje o Senhor continua nos convidando para fazer essa troca. Lembram daquele texto de Mateus 18, Mateus 11, de 28 a 30? Vem para mim, você está cansado dos seus pecados? Você está sobrecarregado? Carregando aí tanta culpa que não pertence a você? Vem para mim e troca. Anda comigo, e eu vou te ensinando a minha mansidão, a minha humildade. Aprende comigo. E olha, me dá aí o teu pacote pesado de dor, de sofrimento, de pecado, e leva o meu que é leve. Jesus está propondo troca aí. Porque foi feita uma troca na cruz, isso é realidade. E hoje, todos os dias, eu posso trocar com Ele. Eu não preciso ficar carregando peso. Que troca maravilhosa e poderosa. Entregamos pecado e morte, recebemos vida e perdão.
Todos os dias nós podemos deixar na cruz o pior de nós e receber de Jesus o melhor dele. Eu deixo meu pecado, minhas dúvidas, minha dor, meu sofrimento, e eu recebo perdão, recebo amor, recebo paz, recebo cura. Recebo ensino. Ele diz: anda comigo, vem, troca comigo e eu te ensino. Eu quero propor de nós fazermos essa troca agora. Quero propor de nós fecharmos os nossos olhos. Eu penso que você já está imaginando. Quando eu falo da cruz, quando eu leio da cruz, eu imagino aquele lugar, eu imagino aquele sofrimento. Mas nós estamos falando de um Cristo ressurreto, de um Cristo que venceu, que está aqui, que está preparando lugar para nós, um Cristo, Deus Todo-Poderoso. Eriquinha, desculpa, minha linda, eu não pedi, não falei nada, mas você consegue, por favor? Quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, você consegue, não? Ou o que o Senhor te der. Fecha os teus olhos. Vamos deixar essa verdade que o Senhor está falando para nós penetrar nosso coração. E esse é um exercício que nós podemos fazer todos os dias. Fecha os teus olhos. Dá no Senhor agora uma imaginação santificada. Traz à nossa mente, Senhor, aquilo que nós queremos e precisamos trocar com o Senhor. Traz, Espírito Santo. Deixa o Senhor trazer à sua mente o pior de você. Um mau hábito, algo que você não gosta em você. E que você tenta lutar, se livrar e não consegue. Ou uma dor, um sofrimento que tem se prolongado na sua vida. Traga a sua mente agora. Espírito Santo, vem ministrar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Temos uma mente santificada. E imagine, deixe o Senhor trazer. Vamos ali ao pé da cruz. Deixa ali esse pior, esse mau hábito, essa luta, essa dor, esse sofrimento, porque Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Humildemente, pela fé, Jesus, eu aceito o teu convite. Eu deixo aqui, Senhor, na cruz, onde o Senhor derramou o teu sangue por todos os nossos pecados. E eu dou nome agora por esse pecado. Uma rejeição que me persegue, uma ansiedade que me persegue, um medo que me rouba a paz. Eu deixo aqui, Senhor. Mentiras que eu acredito que não vou conseguir, que não vai dar certo, eu deixo aqui, Senhor.
Senhor olha teu coração, meu irmão, minha irmã. Ele se agrada de que você, pela fé, deixe o teu peso com Ele. O Senhor nos vê com um olhar tão terno nesse momento. Deixe com Ele o teu peso. Nós deixamos aqui, Senhor, ao pé da tua cruz. O Senhor disse que estaria conosco quando nós estivéssemos reunidos no nome dEle. Ele está aqui. Você pode imaginar Ele aí à tua frente para fazer a troca agora. Ou você pode se imaginar também, eu tenho essa facilidade, talvez você não tenha, de me imaginar num lugar gostoso com Ele. Então você pode imaginar. Se você não consegue imaginar, o Senhor vai trazer ao teu ouvido a verdade dEle, ao teu coração, à tua mente. Ele está aqui. Receba agora a troca daquilo que você deixou na cruz. Receba do Senhor o que tem nele, no caráter dele, no coração dele para você. Receba pela fé perdão, receba amor, receba direção, receba cura, libertação das mentiras, de que você não é amada, de que você não é amado, não tem valor. Filho amado, filha amada, esta é a verdade que o Senhor te entrega agora. Essa é a troca divina. O Senhor me deu nesta semana, eu disse, deixei na cruz, Senhor, estou confusa. O Senhor me deu um texto. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Você está com medo? O Senhor diz, não temas. Eu te seguro com a minha destra, com a minha mão direita e te digo, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu estou com você, eu te ajudo. Deixa o Senhor ministrar a verdade dEle, da palavra dEle. Ele não vai dizer para você nada que não esteja de acordo com a sua verdade. A verdade é que você é filho amado, filha amada. É que Ele está com você. É que Ele quer te ensinar. Receba. Eu te ensino. Eu deixo com você, meu filho, minha filha, a minha paz. Essa paz que não dá para entender. Eu guardo a sua mente, o teu coração com a minha paz. Se você recebeu, comece a dizer no teu coração, eu recebo, Senhor, muito obrigada. Agradeça. Obrigada, Jesus. Obrigada por tua cruz, Senhor, o teu sofrimento. Obrigada, Senhor, porque vem de ti esse nosso santificar diariamente. O Senhor nos propôs a troca. Obrigada pelo que recebemos do Senhor no lugar do nosso pior, do nosso ruim. Nós recebemos, Jesus, teu amor, tua graça, teu perdão, tua misericórdia, tua companhia, teu ensino, teu exemplo. Recebemos, Jesus. Nós recebemos. E humildemente te dizemos, nos ajuda a viver a tua verdade, a verdade da tua palavra, todos os dias, caminhando com o Senhor. Nos lembrando do símbolo poderoso da tua cruz. Nos ajuda, Senhor. Em teu nome, nosso Salvador. Em teu nome, nosso Senhor Jesus. Amém.
Amém.